aí, pessoal, que bom estar com você aqui de novo e hoje com o nosso novo episódio da jornada em busca da apuração perfeita. Essa jornada ela é feita para você que é dono de uma loja de supermercado, dono de um varejo e para você que trabalha nas apurações de PIS, COFINS, ICMS ou no lançamento de nota fiscal dessas lojas do varejo. Ao longo dessa jornada, eu estou compartilhando com vocês e trazendo uma série de pontos que a legislação ela dispõe de maneira favorável ao varejista e que ao longo desses meus 16 anos de experiência especificamente no varejo, eu tenho visto que acabam ficando passando batido. Fica acumulando nas apurações de PIS e COFINS. Fica um monte de crédito para trás, isso acaba fazendo com que a loja seja um verdadeiro caixa eletrônico, cheio de dinheiro, represado nas apurações de PIS, COFINS e ICMS, só esperando para ser sacado. Fabrício, fala uma coisa pra gente antes de você entregar qual é o código da senha de hoje. Você falou de várias oportunidades que acabam ficando para trás. E claro que a principal delas é a revisão de incidência tributária de cada mercadoria que ele comprou e vendeu na loja dele nos últimos 5 anos. Mas só aí já é tanto dinheiro que eu não entendo por que ele não faz logo essa análise e recupera esse dinheiro que ficou represado nas apurações da loja. Essa pergunta é fantástica, Carol, e eu acho que é uma pergunta que acaba ficando no subconsciente de todo mundo. E o melhor jeito de responder isso é a gente analisando por que as pessoas não fazem aquilo que pode ser muito bom para elas. Às vezes as pessoas, se soubessem que se tomasse, sei lá, chá de chia com alecrim, aquilo ia aumentar a imunidade delas. Bom, se elas soubessem disso, talvez elas então, se elas soubessem o tamanho do benefício, talvez ela fizesse. Então muitas pessoas não agem porque não sabem o benefício que aquilo traz. Outro motivo é porque as pessoas simplesmente não fazem as coisas porque deixa a vida me levar, a vida leva eu, como diria o famoso poeta Zeca Pagodinho. As pessoas sabem que se você parar de comer porcaria e fizer exercício, você vai emagrecer. E ainda assim, elas não param de comer porcaria e nem fazem o exercício que precisava. Por quê? Porque até o dia que ela vai fazer um exame, um check-up e descobre que está com o triglicérides, que está com o colesterol lá em cima, cheio de problema, aí ela vai tomar uma providência. Então as pessoas às vezes não agem porque simplesmente não sabem o benefício que aquilo daria ou não agem porque simplesmente não tiveram um problema para incomodar e a partir dali ela tomar uma providência. Então, por que todo mundo não chega logo sacando esse dinheiro que fica represado nas apurações? Bom, simplesmente porque muitas pessoas não sabem o benefício que isso pode trazer para elas. Elas ou não sabem que tem esse dinheiro para trás, elas acreditam que a apuração que eles estão entregando para o fisco já tem todos os créditos, já tem todas as oportunidades que a legislação dá para as lojas. Acontece que isso não é verdade, não é o que acontece na prática e eu tenho contado ao longo dessa jornada alguns casos, né, de créditos que vão ficando para trás e só dá tempo de falar alguns casos mesmo, não dá tempo de falar de todos. Na maior parte das vezes não é nem falta de conhecimento da legislação, de quem está fazendo a apuração. É impressionante como tem muita gente boa, tem gente talentosa, tem gente estudiosa nesse nosso Brasilzão. O que pega é que às vezes não é a falta do conhecimento nem de estudo, é a rotina do varejo, que é tão intensa, é tão absurda. O cara que é responsável por lançar as notas, eles têm tanto serviço, o cara que tem que fazer o cadastro de produto, ele tem tanto serviço o dia inteiro que acaba passando um monte de item e tributando sem necessidade um monte de coisa que não precisava, acaba passando nota que ele podia aproveitar crédito e não aproveita. É normal, por conta da rotina. Ou então as pessoas simplesmente até desconfiam que pode ter alguma coisa, mas sabe quando aquilo ainda não é um problema? E quando não é um problema, ele deixa até o exame do colesterol apontar, até chegar uma autuação, até chegar um problema, ou então faltar dinheiro.
aí ele vai querer olhar de que bolso que ele vai tirar o recurso que ele precisa. Então é isso, às vezes as pessoas não fazem porque não sabem o benefício, não fazem porque simplesmente não tiveram um problema. Tem mais duas razões para as pessoas não fazerem aquilo que elas deveriam fazer, que faria muito bem a elas. Essas duas razões estão sempre relacionadas ao medo. O grande ponto é, o medo paralisa as pessoas. Então, por que eu não faria um trabalho que seria ótimo para a minha loja? Eu não faria isso pelo medo. O medo de fazer uma coisa que é desconhecida, o medo de fazer uma coisa que eu não vi antes dar certo, o medo de fazer uma coisa que eu não sei bem qual é a consequência. Então, todo mundo acaba tendo medo do desconhecido. Tem uma coisa que o medo faz, é paralisar as pessoas. As pessoas ficam paralisadas pelo medo. Então o sujeito ele tem um caixa eletrônico cheio de dinheiro na loja dele e ele não faz nada para poder sacar esse dinheiro porque ele tem medo disso dar errado. Sabe o cara que ele tem medo de digitar a senha porque ele não tem segurança, ele acha que vai travar a senha dele? Ou então ele tem medo do dinheiro que sai desse caixa eletrônico não ser um dinheiro de verdade, não ser um dinheiro legal. Ou então, pior, ele tem medo do fisco. Depois que ele pegar o dinheiro, vem o fisco atrás dele para multar ele. Ou então, embora o dinheiro seja de verdade, o fisco depois vai querer retaliar, vai querer vingança, vai querer alguma coisa assim. O medo. Então, o medo dessas duas coisas. O medo ou do dinheiro não ser de verdade, ou o medo de uma perseguição depois, mesmo o dinheiro sendo de verdade, o que vai acontecer, se o fisco vai ou não atrás da loja depois que ele sacar aquele dinheiro. Então é isso que acontece? Acho importante, Fabrício, então você explicar direitinho isso, porque existem 3 pontos que eu acho que a gente não pode ir adiante sem antes passar por eles. Primeiro ponto, as pessoas não sacam esse dinheiro porque não sabem. Mas agora a jornada já resolveu esse assunto, agora elas sabem. E é normal ficar crédito para trás nas apurações de PIS, COFINS, tanto quanto nas de ICMS. E a gente já entendeu que isso acontece muito mais pela rotina puxada que o varejo tem do que pelo desconhecimento da legislação. Fica dinheiro na mesa porque é praticamente impossível cumprir e revisar tudo o que precisa ser revisado no meio daquela rotina do dia a dia do varejo. Mas ainda existem 2 pontos que você precisa explicar sobre o medo. O primeiro medo é do dinheiro não ser de verdade, desse crédito não ser legítimo. O segundo medo é do fisco vir atrás e gerar algum tipo de problema na minha loja, seja uma fiscalização ou seja uma negativa daquele crédito que ele identificou. Pois é, Carol. O medo, ele realmente paralisa e eu quero aqui ser o mais claro, eu quero ser, assim, deixar as coisas bem transparentes para ninguém ficar com dúvida sobre esses 2 pontos, esses 2 medos, né? Porque sobre aqueles primeiros pontos que eu falei, das pessoas não agem porque não sabem o benefício e não agem porque ainda não tiveram uma dor, bom, essa jornada ela já resolve, porque se ela não sabia que tinha esse crédito, agora sabe, não tem mais desculpa. Se ela não fazia porque aquilo não ia mudar muito a vida, agora ela sabe que vai mudar, porque tem muito dinheiro. Então, a jornada resolve aquelas 2 primeiras objeções. E as 2 últimas eu preciso aqui e quero deixar muito claro como funciona para você entender a realidade na sua loja. Bom, primeiro medo, o medo do dinheiro não ser de verdade. Olha o que eu tenho dito ao longo desses episódios todos. Eu tenho mencionado a lei, eu tenho explicado que tudo que a gente está falando aqui é para você aplicar a lei. Eu expliquei que a gente não quer dar um jeitinho de interpretar a lei de forma mais favorável para a loja, sabe? Dar aquela forçadinha, não. Eu quero que o varejista entenda que a lei já disse que ele não tinha que pagar tributo sobre um monte de item que ele compra e que ele vende todo dia. E se ele bobear, ele vai acabar pagando tributo sobre esses itens que a lei diz que ele não precisa pagar.
Então não tem como esse dinheiro não ser de verdade. Se você seguir o que eu estou falando, você vai entender que esse dinheiro é de verdade. Significa então que todo mundo que chega na sua loja dizendo que vai recuperar crédito de imposto vai fazer do jeito que eu estou explicando aqui nessa jornada? Negativo. Infelizmente, tem um monte de gente, eu preciso reconhecer isso, que tem um monte de gente que quer oferecer porcaria para as empresas, quer oferecer ilusão. Tem gente querendo vender crédito mentiroso, precatório inútil, precatório que não está vencido, não está orçado, quer vender título da dívida externa. Se você já ouviu isso, corre. Quer vender debênture da Eletrobras, OTNs, quer vender crédito judicial fake, quer vender títulos hereditários e creditórios. Gente, tudo é um bando de mentiraiada. Tem outros caras que dizem que não vão por aí, que eles simplesmente vão aplicar a lei. Aí eles querem pegar um ato declaratório interpretativo e diz que aquilo daria direito a ele a tomar crédito sobre as compras de mercadorias monofásicas. Cara, para com isso, isso é um monte de besteira, um monte de absurdo. Eu sou contra tudo isso que eu acabei de falar. Não é isso que eu estou falando. A lei já te dá um monte de oportunidade. Então, essa porcariada que eu acabei de falar, você joga fora. Se alguém falar isso, você corre, mas corre muito. Corre pela sua vida. Agora, a lei, de outro lado, ela já te dá um monte de oportunidade. O fisco já se obrigou a cumprir a lei. Eu expliquei logo nos outros episódios que ele segue o princípio da estrita legalidade. Tá na lei, ele cumpre. As pessoas que querem aplicar desse ato declaratório, cara, aquilo lá não diz que ele tem direito de tomar crédito de compra monofásica. Não é isso que está escrito lá. E eles então pegam uma coisa e torcem a realidade. O nome disso é falso silogismo. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu detesto isso, as pessoas usam isso para enganar as pessoas. Não caia nessa. A lei já te dá um monte de oportunidade, o fisco ele já se obrigou a seguir a lei pelo princípio da estrita legalidade. E por que então você não simplesmente pega a lei e aplica isso e pega esses benefícios que a lei já te deu? Muito melhor. Por que a turma tem sempre que tentar dar um jeitinho, tentar ir além, sabe? Abrir um pouco mais de espaço? Isso é ganância, cara. Simplesmente isso é ilegal. Então, se alguém chegar oferecendo qualquer coisa diferente do que a lei já te diz, sai fora. Corre, porque nesse caso o dinheiro é falso. Agora, se você fizer o que eu estou te dizendo aqui, se você revisar a incidência dos seus tributos, item a item, de todas as suas mercadorias que você compra e vende, se você ficar esperto com os créditos e com as oportunidades de crédito que a lei já te dá, por exemplo, eu mencionei aqui o crédito da energia elétrica, da totalidade da sua conta de PIS e COFINS, para você tomar crédito de PIS e COFINS, né, de todos os estabelecimentos da sua empresa, ou então o crédito da energia na proporção que você utiliza nas áreas produtivas para crédito de CMS, enfim, se você simplesmente seguir a lei, o dinheiro é de verdade, o dinheiro é legal. É a mesma origem do crédito, ou mesma origem do dinheiro que você já declara e que você já usa nas suas apurações mensais. Você já declara quanto você compra para revenda e quais itens você toma crédito, você só vai corrigir isso. Você já declara o crédito de energia, você só vai corrigir o valor dele. Tem coisa ficando para trás e você então vai revisar isso, vai corrigir e vai conseguir sacar esse dinheiro de volta. Agora, eu quero abordar o segundo tópico que a Carol falou, o segundo medo, o medo de você então tomar isso, esse dinheiro é de verdade, mas o fisco vira atrás. Isso é tão importante, mas tão importante, que eu quero fazer um vídeo específico sobre isso. Eu vou soltar esse vídeo amanhã, vai ser a parte 2 desse episódio. E eu te vejo lá, você não perde por nada, porque você precisa entender como o fisco funciona para não deixar de sacar o dinheiro que você tem na sua loja. Então você fica ligado, porque eu te vejo amanhã.